Bom, falamos bastante durante o dia sobre hidrogênio verde. E agora chamamos ao palco o painel com o tema Hidrogênio Verde e o que a sociedade tem a ver com isso. Convido todos que vão acompanhar o nosso painel a usarem os fones. E para responder essa pergunta, eu quero convidar ao palco Ansgar Pinkovski, CEO da agência Neue Vega. Por favor, seja bem-vindo. Convido também, mais uma vez, Fernanda Delgado, diretora executiva da ABIV. Miriam Medeiros, da Subsecretaria de Planejamento de Ações Estratégicas da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. E convido também Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Sejam todos muito bem-vindos ao palco Abeólica ABIV aqui no Rio Innovation Week. Desejo a vocês um excelente painel. Conectar a tecnologia, né? Conectar a tecnologia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ouvimos. Ok. Está conseguindo me ouvir? Ok. Então, acredito que todo mundo está conseguindo me ouvir. Marina também? Está tudo bem? Bom, primeiramente, bem-vindo para este painel. Gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Ansgar Pinkovski. Eu sou o fundador da agência Neue Vega. Trabalhei 4 anos com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, muito ligado a esse tema de transição energética e hidrogênio verde. E o tema que trouxe hoje para cá, eu acho que é um tema muito importante. Eu vim agora, na quarta-feira, eu voltei de Fortaleza, onde eu participei, eu acho que a Fernanda também estava lá, do FIEX Summit. Quem não sabe, o Ceará é muito avançado nesse tema de transição energética, principalmente está trazendo muito investimento para o tema de hidrogênio verde. E foi uma delícia conversar dentro da bolha. Dentro da nossa bolha, todo mundo conhece o tema hidrogênio verde, todo mundo sabe como é importante. A gente não tem problemas de falar com as pessoas dentro dessa bolha. Agora, no outro dia, ou no final de semana antes, eu fui no churrasco. E no churrasco, eu falei com alguns amigos meus. E eles me perguntavam o que você está fazendo e tudo. E eu tive dificuldade de explicar para eles o que é isso, o que é o hidrogênio verde, o que é transição energética. Então isso é um sinal muito forte que esse tema ainda não chegou na sociedade. Que a gente fala entre nós, está tudo bem, mas quando a gente fala e a gente fala com outras pessoas, não está tudo bem. E para realmente a gente conseguir essa transição energética, ou seja, fazer as atividades combatendo a mudança climática, a gente precisa levar a sociedade como um todo. Não adianta fazendo isso só de nerds ou só de experts. 2 semanas atrás, o presidente da República ele sancionou o marco regulatório de hidrogênio verde. Foi um trabalho durante 1 ano, ou mais de 1 ano, um processo político, e para mim foi realmente um marco porque, no outro lado, ele mostrou também, é um exemplo de um processo democrático aqui no Brasil. Ele foi, vamos dizer, amplamente discutido dentro da sociedade, mas mais uma vez, obviamente com empresas e instituições que estão ligados a este tema. Então, mas nós temos agora um marco regulatório de hidrogênio verde, de hidrogênio de baixo carbono, posso falar corretamente. Então,
A partir de agora, não tem mais desculpas. As empresas podem investir e a gente pode ir adiante. Então, nós estamos hoje aqui para discutir exatamente esse ponto. Como nós podemos agora levar, como nós já temos agora uma base regulatória, como nós podemos agora levar a sociedade para esse tema e para que eles realmente embracem esse tema como nós estamos abraçando aqui. Então, estou muito feliz aqui hoje com a Fernanda, com a Miriam e também com a Mariana para discutir esse tema. Eu queria primeiro fazer uma pergunta, aliás, passar o microfone para a Fernanda, para você que participou certamente desse processo democrático, vamos dizer assim, dessa formulação da lei, como presidente, o CEO da Associação Brasileira de Indústria de Hidrogênio Verde. Como você viu esse processo e como você viu a participação da sociedade dentro dessa formulação da lei? Obrigada, Ansgar. Acho que esse público já não me aguenta mais, né? Acho que é o terceiro palco. Tenham paciência, já vai acabar, tá? Eu quero agradecer primeiro, Ansgar, por você ter aceito o meu convite, secretária, Marina, minha amiga. Eu inventei esse tema, né, junto com a Elbia, presidente da Beólica, num contexto muito parecido com o que o Ansgar trouxe, né? Uma das minhas melhores amigas, secretária, ela é doceira. Ela faz doce para fora. E uma vez, vai conversar, ela falou assim, Fernanda, quer saber? Não entendo porra nenhuma quando você fala de transição energética, mudança climática, negócio de hidrogênio. Fala outra coisa. Eu não entendo isso. Aí eu fiquei parado olhando para a cara dela e falou assim, por que você não explica, não escreve um artigo desses que você tem tantos e explica direito? Aí eu falei, explica direito? Poxa, meus artigos são ótimos, como explica direito? Ela, não, cara, isso não é um problema do cidadão comum. E aí aquilo me acendeu assim uma ideia, né? Realmente isso não é um problema do dia a dia do cidadão comum, né? Eu já falei no painel anterior, né? O problema do cidadão comum é criar filho, pagar boleto e se manter empregado. Só que essa oportunidade dessas discussões são importantes para trazer a sociedade para o debate, Ansgar. E aí, por isso que a primeira pessoa que eu pensei, quem vai vir comigo nessa discussão sobre sociedade e trouxe o Ansgar. E por que o Ansgar, né? 4 anos atrás, quando tudo era mato, quando ninguém falava de hidrogênio, o Ansgar já capitaneava as discussões sobre produção de hidrogênio verde no Brasil, pensando no programa H2 global para a Europa, para a Alemanha. Se hoje a gente tem o hidrogênio verde como uma realidade no Brasil, se a gente tem um marco legal, é porque essa discussão começou há alguns anos atrás, capitaneada aqui pela HK e pelo Ansgar. Ainda que fosse uma discussão focada no mercado internacional, não tem problema. A discussão sempre foi para fomentar a produção no Brasil, a cadeia produtiva no Brasil e começar falando de descarbonizar processos produtivos, ainda que alhures. Hoje a gente fala em descarbonizar processos produtivos nacionais, o fertilizante nacional, a indústria química nacional, a indústria alimentícia nacional. Então foi a partir dessa conversa com essa minha amiga, mexendo uma panela de brigadeiro, secretária, que ela me falou, que ela me disse isso, eu não entendo nada do que você fala. Eu falei, então eu estou fazendo errado, porque todo mundo tem que ser capaz de entender que mudança climática, que os efeitos das mudanças climáticas afetam o meu dia a dia, o seu dia a dia, porque é você que fica sem luz quando cai uma linha de transmissão. Porque sou eu que, quando salto do metrô e não tem luz, vou andando no escuro até chegar na minha casa, na Tijuca, e fico com medo de ser roubada, de ser violentada, porque sou uma mulher andando sozinha. Isso é um problema do meu CPF, é um problema do seu CPF. A tragédia do Rio Grande do Sul é um problema do CPF das pessoas. São aquelas pessoas que perderam suas casas. Então, se manter empregado, criar filho, pagar boleto, e mudança climática é um problema do nosso dia a dia agora sim. E é a pressão dessa sociedade de baixo para cima que vai fazer borbulhar os nossos políticos. Essa legislatura que hoje é muito sensível ao pedido da indústria para fazer um projeto de hidrogênio, para fazer um segundo projeto de hidrogênio, um projeto de eólica offshore, um projeto do PATEN, uma agenda verde.
vai ser sensível à oitiva dessa sociedade de entender que não podem haver inundações, não podem haver quedas de linhas de transmissão. As mulheres têm que se sentir seguras para chegarem em casa sozinhas. Eu tenho que ter a garantia de medidas que mitiguem os efeitos dessas chuvas avassaladoras que a gente tem. É uma coisa que a gente resolve de uma hora para outra? Certamente não, mas a gente precisa começar. A gente precisa começar, e agora a gente consegue associar uma pauta ambiental a uma pauta industrial. Eu consigo trazer uma medida, uma solução de hidrogênio verde que possibilita essa indústria diminuir a intensidade de emissões de gases de efeito estufa, que proporciona a estabilidade da temperatura da Terra no médio e no longo prazo. Isso significa que eu proporciono uma atenuação desses efeitos para as próximas gerações. Essa é a nossa função hoje. Assim como algumas indústrias pagam royalties, outras pagam participações especiais pensando nas gerações futuras, é o nosso legado. É a parte que nos cabe nesse latifúndio poder proporcionar um mundo melhor, já que a gente sujou, né? Já que a gente não deixa um mundo melhor, que pelo menos a gente deixe soluções inteligentes para as próximas gerações. Acho que essa era a provocação, Ansgar, que eu queria fazer, e aí também o convite à Marina, como representante do CEBED, que também capitaneia essa pauta, essa discussão na sociedade com muita maestria, e a Secretaria de Educação também foi a nossa primeira opção. Quem melhor do que o próprio Departamento de Educação para falar com a sociedade? Então, acho que para abrir essa discussão, Ansgar, eu queria deixar isso na mesa, né? Como a gente torna esse debate público, como a gente, não adianta só artigos no Estadão, no Valor, isso tem que ser mais espraiado, isso tem que ser do nosso dia a dia. Então, essas seriam as minhas considerações iniciais, Ansgar. Obrigada. Então, obrigado. Então, vamos passar rapidamente. Vou passar primeiro para a Marina, a Mariana, por favor. Marina. Até aqui está escrito Mariana. Está errado, né? Também achei. Marina, você vive nesse mundo empresarial. Como fica a parte da sensibilização, vamos dizer assim, das empresas? E você está vendo também alguma função que eles estão indo para a sociedade? Como é a preocupação das empresas nessa questão de transição energética, questão climática e tudo? Obrigada, Ansgar. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. É muito bom sair da nossa bolha, ver essa confusão, né? Estava lembrando para o Ansgar, parece aquele programa assim, né? Vai todo mundo para a missa, vai todo mundo para algum lugar, parece assim, todo mundo, né? Todo tipo de pessoas, assim, é muito legal estar com vocês aqui. E eu acho que tem essa curiosidade, né? Eu represento o setor empresarial. Então, o CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ele tem 115 grandes empresas, cerca de 50% do PIB. E quando a gente fala de transição energética, o mundo inteiro está indo para isso. Eu estou desde 97 nessa pauta de mudança do clima. Quando começou isso, as pessoas falavam assim, não, isso custa caro. E ainda tem gente que fala isso, estou falando do setor industrial, né, do setor empresarial, não só indústria, serviços e tudo, mas que custa caro. Hoje, mas que era um valor competitivo. Hoje, independente de ideologia, China, Estados Unidos, Rússia, quem for, existe um caminho inexorável. Todo o mundo está indo para uma economia de baixo carbono. Então, assim, essa é a nossa realidade. Se a gente quer estar atento ao nosso tempo, essa é a nossa realidade. O mundo está indo para isso. Porque é importante a gente entender isso, porque, por exemplo, agora que a gente tem a Europa, a Ucrânia, guerras, né, você vê e fala, caramba, vai voltar tudo atrás? Né? E em vários momentos da história, por exemplo, né, quando teve a bolha em 2008, financeira e tudo, PRI ainda estava muito incipiente, a questão dos investimentos voltaram um pouquinho para trás, mas na pandemia, por exemplo, o que aconteceu na pandemia? Ela acelerou muitos desses processos de transição energética, né? Então, tudo isso para falar que existe um caminho inexorável, que a gente não tem como fugir a ele, porque senão a gente elimina a própria espécie e a gente não vai ser burro de fazer isso. Então, o que eu ouço muito assim na Europa, em outros lugares, é assim, Marina, você sabe
que 1,5 não vai ser possível, né? Todo mundo vai subir 1,5. Então a Europa vai passar muito mais do que 1,5, todo lugar vai passar muito, mas depois todo mundo vai ver que vai ficar, né, embaixo da inundação, com eventos climáticos extremos, que afetou o CNPJ, o CPF deles, e aí muda de ideia e vai, então, começar a reduzir. Então, essa é a discussão que tem, principalmente em países da Europa, etc. Vamos subir muito mais do que 1,5, depois a gente baixa. Mas o Brasil é totalmente diferente. Então, assim, vamos distinguir entre o ruído, né, e o ruído... A Europa, por exemplo, em guerra, a Ucrânia, é claro que ela tem que olhar para a própria segurança energética e falar, opa, peraí, deixa eu ver aqui como é que eu resolvo, meu problema é para ontem, né? Então, existem todas as questões que vai e volta, mas esse caminho é inexorável. Então, essa é a primeira questão. O modelo de desenvolvimento foi baseado em combustível fóssil por muito tempo isso não foi um problema, mas agora ele tem que ser baseado em outras fontes energéticas. Está aí Elba, está aí Fernanda, todo mundo aí nessa área. E está aí também o preço, né, Fernanda? Porque vai baixando o preço, o que torna a vida das pessoas. As pessoas falam, opa, peraí, estava ficando caro a energia, né? Mas quer dizer que se eu ponho solar na minha casa, se eu faço isso, eu tenho uma energia mais barata, eu posso vender para o grid, sabe? Então você começa a ver que também afeta o seu bolso, você está sendo atuante nesse processo, né? Então, eu acho que a questão da desconfiança, a primeira coisa é que, apesar de não entender os detalhes, eu acredito que eu sou parte de um conselho da Edelman. A Edelman é uma empresa americana de comunicação, a maior que tem nos Estados Unidos. Eu sou parte de um painel de especialistas em mudança do clima. E eles fazem sempre um relatório anual que é sobre o que tem o termômetro, a sensação de que como é que está a percepção das pessoas em relação à mudança do clima. 96% acha que esse é um grande problema que a gente tem. Então, assim, a percepção é grande de que esse é um grande problema. Depois que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi feita uma pesquisa e, se não me engano, 99% achava que era devido à mudança climática. Então, assim, eu pego um táxi, eu pego vários lugares, eu ouço falar em mudança climática e todo mundo, ai, caramba, está chovendo agora quando não devia chover por causa da mudança climática. Então, eu acho que existe uma percepção de que tem alguma coisa aí no radar que existe, que é fundamental para a gente entender melhor, né? E aí a gente vai para outra questão, e aí até do setor empresarial também, porque na mesma pesquisa que falava isso, 65%, o Brasil está incluído nessa pesquisa, achava que não acreditavam nas empresas, achavam que elas não cumpriam seus compromissos. Então, por um lado, opa, temos um problema, por outro lado, eu não tenho ninguém que está resolvendo esse problema aqui, inclusive as empresas que colocam seus compromissos. Então, eu acho que tem duas, e isso leva à inação. Eu acho que a principal coisa, eu fico muito feliz de ver isso aqui lotado, porque a inação, o pessimismo, né, são coisas que não fazem você sair do lugar e, pelo contrário, você vai sendo levado para quem está levando a gente para um caminho errado. Agora, se você tem otimismo, se você consegue entender um assunto, aí você consegue intervir. Então, eu acho que a gente tem que criar aí uma rota de otimismo, e o otimismo ele tem que passar por duas coisas, principalmente. Maior conhecimento, como esse, né, que Fernanda e todos vocês aqui estão vendo acontecer aí nos inúmeros lugares, armazéns. E o outro, a tecnologia. Então, a tecnologia também é um grande motor para tudo isso acontecer. E a Fernanda está aqui representando o hidrogênio verde, sem dúvida nenhuma, para o Brasil, porque o mundo todo está indo para esse caminho, mas o Brasil, e eu me lembro que no começo desse processo as pessoas falavam assim, Marina, mudança do clima pode não ser verdade, que você fica fazendo isso. Eu falava assim, olha, se não for verdade, é bom pra caramba para a gente acreditar que isso é verdade, porque isso, a gente tem fontes energéticas mais limpas, muito mais do que o resto do mundo. A gente, se precificar carbono, que é uma grande bandeira do CEBED, se precificar tudo isso, o Brasil sai na frente, você muda a geopolítica. Então, perceber que o Brasil tem um papel de vanguarda, um papel que pode trazer mais prosperidade para todo o país, eu acho que é fundamental, Ansgar. Ótimo, muito obrigado. Secretário, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Eu queria passar, então, a palavra para você, rapidamente contar também mais uma coisa que aconteceu comigo, uma experiência. As minhas duas enteadas de 15 e 17 anos, eles estudam, não obviamente, mas eles estudam numa escola privada.
Mas quando eu converso com elas, esse assunto é praticamente negado. Claro que adolescente tem outros interesses e tudo, é normal. Mas eu não vejo nenhum movimento dentro da escola, e vamos dizer assim, uma escola moderna e tudo, para tratar esses assuntos. Eu não sei, talvez na rede pública, alguma coisa, e isso eu gostaria de ouvir, fazer uma provocação, como o Estado, a Secretaria de Educação, lida com esse tema dentro das suas atuações. Então, boa tarde. Eu não sei se eu vou conseguir me ouvir bem. Acho que assim é melhor. Vocês estão ouvindo, não estão? Então tá ótimo. Boa tarde, Fernanda, que prazer. Boa tarde, Marina, que prazer. Boa tarde, Angas, que prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, meus queridos colegas de trabalho. Tem uma turma aqui, sabe? Uma turma bonita aqui. Vocês podem levantar a mão, todo mundo, da CEDUC? Palmas para vocês, palmas para vocês. Essa turma bonita que está aqui, somada a todos vocês. Nós queremos mostrar para você que você não precisa ficar tão preocupado assim. Tem muita coisa boa acontecendo, que você pode ter certeza que nas nossas escolas a gente tem muitos projetos que já pensam antes mesmo do marco legal existir, que já pensam, que já fazem essa discussão, que já procuram ações, atividades, que procuram transformar a realidade que a gente tem. A tragédia do Rio Grande do Sul, aquela questão toda que a gente viveu, a gente acompanhou, e nós procuramos estar bem próximos, né? Na medida do possível, nas nossas campanhas, nos nossos diálogos. Ela reforçou, claro, ela ratifica em nós esse compromisso. Esse compromisso que não é meu, que não é só seu, mas é que é de todos nós. E a gente tem exemplos aqui bonitos que nós preparamos para que vocês pudessem assistir, né, Alexandra? Das nossas escolas, de projetos que já estão acontecendo lá e que promovem justamente essa discussão, que promovem justamente essa reflexão. É preciso mudar a atitude, é preciso repensar a prática. Isso. E aqui, nesse primeiro... Posso ficar de pé? Posso? Posso? Fique à vontade. Acabei tirando já. Então, aqui a gente tem... Volta, Lelê, volta, por favor. Volta, por favor. Alexandra, volta. Bom, aqui a gente tem nossas escolas, depois a gente passa o videozinho. Tem os painéis solares, tá? Então, as nossas ETECs todas já têm painéis solares. Vocês estão ouvindo o vídeo? Vocês conseguem ouvir o aluno? Conseguem? Não? Tá. Depois a gente vai deixar lá nas redes sociais da secretaria para vocês acompanharem. A gente tem alguns vídeos que a gente apresenta um pouquinho desse trabalho, né? Então, a gente já tem aí os painéis solares de forma sustentável que são colocados em escolas. E a gente tem projetos para ampliação desses painéis, para mais unidades de ensino. Nós somos uma rede muito grande. Nós temos 1.233 escolas. Tem um mapinha. Vocês podem mostrar o mapinha? Que a gente coloca nos pontinhos lá todos os projetos que a gente já desenvolve com parceiros, com empresas que fazem parceria conosco. Então, as hortas, depois eu vou falar desse, as hortas, os biodigestores, né, Sidney? O Sidney está aí. Isso. Então, a gente tem aqui, olha, esse mapinha do estado do Rio de Janeiro. Tem o programa Shell, tem a campanha Menos Lixo, tem... Eu tenho uma cola ali. Tem o Telhado Verde, tem o projeto Lixo Nota Zero, o Biodigestor, projeto de descarte e outras tantas ações, consumo consciente e outras tantas ações. Em cada pontinho desses, a gente tem um projeto acontecendo com parceiros.
tá? E são muitos parceiros. A gente não quis nem colocar assim em destaque, a gente só destacou a Shell, porque ela que tem o maior número de parcerias aqui nesse contexto. A gente parte do pressuposto do seguinte: não dá para a gente caminhar sozinho mais. Não dá. A escola precisa das suas parcerias. A escola precisa desse movimento de mãos unidas. A escola precisa estar sem muros, assim como a gente já viveu há algum tempo. Nós estamos hoje de verde em homenagem à temática, em homenagem a vocês e a tudo que a gente acredita que a gente vem construindo lá na SUPES. Então, é uma reflexão importante, porque assim, a gente tem o resultado dessa mudança climática na região, no território da escola, né? Nas nossas regiões, assim, espalhados em todo o território. Acontece na Baixada Fluminense, acontece no interior do estado, acontece em alguns municípios. A gente vem ver tudo isso acontecendo de uma forma assustadora, muitas vezes, como aconteceu no Rio Grande do Sul. E esse é o nosso compromisso. A gente tem essa rede grande que se fortalece a cada dia com esse compromisso. Além disso, a Secretaria de Educação tem um projeto criado desde 2015, que pensa nesse consumo consciente. Inicialmente, esse projeto foi criado para a gente reduzir os gastos internos, não foi isso? Cadê a Adilson? Adilson, não foi isso, Adilson? Para a gente reduzir os gastos internos. Precisava se reduzir os gastos internos. E a gente viu, com o acompanhamento desse programa, o quanto a gente foi reduzindo. A gente teve uma lacuna lá na pandemia, que a gente ficou de 2021 a 2022, e nós voltamos em 2023, reforçando, ratificando com as escolas o compromisso com esse gasto que precisa ser consciente a cada dia. Nós ampliamos algumas coisas que fez com que a gente gastasse mais luz, mas continuamos diminuindo água. A gente ampliou o número de aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, o programa Consumo Consciente. Ampliou o número de ar-condicionados, então a gente aumentou um pouquinho em 2023 e 2024, aumentou um pouquinho o consumo de energia. Mas a gente já tem projeto que aproveita, né, a água dos aparelhos de ar-condicionado para irrigar as hortas. Então, as nossas hortas, muitas delas são irrigadas com a água que sai dos aparelhos de ar-condicionado. Para o biodigestor, que também funciona como aquele fogão, né, Sidney, que ajuda lá no cozimento do feijão. Tudo isso pensado de forma com que aquele aluno que vive em comunidades muitas vezes difíceis, que não tem ainda essa visão, que tem ainda muita gente fora da bolha, que ainda não está consciente dessa importância, ele leva essa reflexão para a sua família. Ele leva essa reflexão para os seus colegas. E isso faz com que a gente teve agora, nossos alunos participaram há pouco tempo de um campeonato lá em Búzios, né, com um barquinho lá de energia solar. Então, assim, nós participamos de várias competições já com essa tratativa, com esse desejo de reduzir e reutilizar e reaproveitar para que a gente consiga fazer esse movimento de ter essa sociedade melhor, de pensar no bem comum, de pensar no que acontece hoje no Rio Grande do Sul, pode acontecer daqui uns dias no Rio de Janeiro, ou que já aconteceu no Rio de Janeiro, ou que já aconteceu em outros estados e em outras regiões. Então, para a gente é muito importante esse movimento. Esse movimento, minha gente, todos vocês que estão aqui assistindo, eu sou professora dessa rede aposentada. E de uma outra rede também, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, aposentada também. Apaixonada. E a minha vida inteira eu trabalhei com formação de professores. Trabalhando com formação de professores,
A gente aprendeu muito, eu preciso conscientizar, eu preciso chamar a atenção, eu preciso dizer, sensibilizar era uma palavra que a gente usava por muitas vezes nas nossas formações. É preciso sensibilizar, é preciso sensibilizar. Hoje eu digo para vocês, não dá mais tempo. Nós não temos mais tempo de sensibilizar, nós não temos mais tempo de conscientizar. Então, as empresas que podem fazer isso, as escolas que podem fazer isso, os professores que têm o poder, essa capacidade de energizar o seu aluno, essa capacidade de mobilizar o seu aluno, os diretores de escola que vivem, né, diante de um turbilhão de necessidades, de demandas, mas que não deixam de acreditar nessa possibilidade, eu digo para vocês, é hora da ação. Não podemos esperar mais. A gente aproveita que já temos os marcos legais e vamos para a ação efetiva. É sobre isso. Tá bom, muito obrigado pela contribuição. Acho que é bastante importante. E você mencionou uma palavra-chave, é a conscientização. Né? Essa conscientização, ela é muito importante. Eu posso falar isso também pela própria experiência. O Ravi, meu neto, eu já vou daqui a pouco. Quando eu já fiz apresentações em escolas e sobre esse tema, quando eu falo sobre esse tema, a gente vê o brilho nos olhos dos alunos, porque o que eu percebo é que eles enxergam isso, eles veem essas notícias no mundo e eles ficam um pouco parados perante essa situação. Na verdade, é a geração deles que a gente está, digamos, que a gente está prejudicando. E quando a gente fala sobre esse tema e mostra que existem soluções que nós estamos fazendo, que eles mesmos podem fazer, isso realmente gera um momento muito importante. Então, me coloca à disposição, se precisar. A gente vai nas escolas, a gente conversa sobre isso, a gente mostra o que é possível, qual é o papel do Brasil lá dentro. Você pode já dar seu telefone, que a gente já faz, suas redes sociais, que a gente já faz contato. Já tem gente anotando ali, olha, tudo que você... A gente já faz contato. Marina, talvez a gente vai levar essa discussão um pouco para esse tema. Primeiro Marina e depois a Fernanda também. A subsecretária falou sobre a Shell, que está fazendo algumas atividades. Quais são as atividades que você enxerga que as empresas com quem você está ligada podem fazer nessa temática da transição energética? Existem algum modelo, existem alguns exemplos nesse sentido? O que poderia ser feito dentro da sua atuação? Obrigada pela pergunta, Ansgar. Existem muitos, né? A gente fez uma publicação sobre transição energética. Como eu te falei, são 115 grandes empresas, então os cases dessas empresas sobre critérios que a gente coloca, então quais são aqueles exemplos que, por exemplo, o hidrogênio verde, né? A gente fez uma pesquisa antes do hidrogênio verde e falou assim, caramba, tem muitas empresas que estão esperando um marco regulatório para a coisa deslanchar. Então, você vai pautando, e eu acho que essa é uma das funções do CEBEDES, como plataforma empresarial que conversa com o governo, que conversa com a sociedade, quais são, o que uma lei dá certo? O que está aqui na boca para acontecer e está maduro para acontecer? Porque senão você faz uma coisa muito descolada, né? Então, eu acho que também para a educação da sociedade funciona muito exemplos, né? Você mostrar exemplos, você compartilhar, eu acho que isso é fundamental em tudo. Né, e está aqui uma educadora, né, a Miriam, sem dúvida nenhuma você fazer essa comunicação aí é fundamental. Eu estava há pouco ouvindo sobre o IPS, na questão da sustentabilidade, sempre o social é a parte mais complicada, né? E quem fez esse IPS é melhor do que o IDH em termos de quantidade de indicadores que ele tem, são 12 aí, que se desdobram em vários, para você ter uma métrica para as empresas estarem medindo, planejando a questão social, o impacto social que elas causam. E a gente viu que tem muitos exemplos assim, tinha município, é uma questão principalmente para o município, que é o chamado escopo 3 das empresas. E tinha muito município que com pouco recurso fazia muito, e muito município que com muito recurso fazia muito pouco.
Então, eles fizeram uma coisa de estar juntando isso para você compartilhar. Então, informação, né, para convencer a sociedade, para conversar com o executivo, com o legislativo, para você fazer o advocacy aí, mas sobretudo, a Fernanda falou isso no início, né, é a mobilização da sociedade que vai nos levar, vai nos conduzir para esse caminho, né? A sociedade não vai abrir mão depois de ver que renovável é mais barato, de que renovável pode ser uma solução para ela, não vai abrir mão e voltar para trás, vai lutar por isso, né? Então, assim, cabe a gente estar traduzindo nessa espiral do otimismo um pouco do conhecimento, né? Exemplos, sobretudo. Então, e tem uma pesquisa interessante também. É uma discussão que a gente tem que estar dando exemplos e tomando posição. Essa mesma pesquisa dizia para as empresas que as empresas não podem não se posicionar em relação à mudança do clima. Isso é um dado muito importante, porque todo mundo acha que pode ficar quietinho e as coisas, está tudo certo assim, ela não vai ter risco nenhum. Pelo contrário. Então, você vê que isso é um sinal da sociedade. A sociedade quer que a marca, né, seja a marca que for, Caixa, Petrobras, qualquer marca, que ela saiba o que ela está incentivando, o que ela, na compra dela, no serviço que ela está utilizando, o que ela está incentivando, né? Então, acho que daqui a pouco a tecnologia vai permitir que você, e já permite, né, que você pegue o seu celular, olhe no QR Code, lá tenha todas as informações, né? A questão do nosso dia talvez seja a quantidade de informações. Então, acho que a chamada curadoria, né, você escolher pessoas representativas, né, Fernanda de um setor, você, Miriam, eu, ajuda você a estar vendo que não é qualquer um que está falando, a gente fala ancorado em todo um trabalho que a gente tem, né? E isso é importante para vocês verem também como é que pode estar avançando e para onde vocês vão olhando os bons exemplos, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, claro. Fernando, você que representa a indústria de hidrogênio verde. Então, você representa, eu não sei quantas empresas são, 30, mais ou menos 30 empresas, que são diretamente ligadas a esse assunto. Esse assunto, então, vamos dizer assim, são empresas que querem embarcar nesse assunto de hidrogênio verde, são empresas de energia que querem construir plantas de geração de hidrogênio e tudo isso. Como essas empresas lidam, então, com a formação profissional? Porque eu acredito a formação, a gente pode falar sobre os alunos na escola, mas, num certo momento, a gente precisa de mão de obra qualificada. E essa qualificação é uma qualificação, digamos, nova, que precisa, talvez, não uma tecnologia, mas um conhecimento mais específico. Como as empresas estão se preparando para ter mão de obra qualificada nos próximos anos, quando essas produções entram em vigor? Obrigada, Ansgar. Realmente é uma indústria completamente nova, né? Como eu falei, é uma indústria de alto valor agregado, sofisticada, é uma indústria complexa, né? O hidrogênio verde se equivale a você montar uma refinaria de uma energia eólica, de uma energia solar. As empresas já têm trabalhado com os centros de capacitação locais, né? Então, a Fortescue, por exemplo, tem um projeto com a FIEC lá no Ceará, já existem projetos com o CIMAI e CIMATEC da Bahia, já tem o próprio ITA lá no Ceará, já tem uma unidade do ITA no Ceará com cursos voltados para energias renováveis. E essa formação de um profissional já mais preparado, né, de um profissional avançado, ela vai ser extremamente importante porque da pandemia para cá a gente teve um gap escolar muito grande no ensino universitário. A gente teve aí uma evasão escolar do ensino superior de mais de 40%, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Então, significa que daqui a alguns anos você não tem gente para trabalhar em área nenhuma. Você não tem gente formada para trabalhar em área nenhuma, desde museologia até as nossas áreas de engenharia, né? Então, uma dificuldade que a gente já tem nesses setores muito técnicos, né, uma dificuldade que eu já tinha no setor de óleo e gás, ela vai se manter e vai ser uma herança para esse setor de energias renováveis. Agora, novamente, onde há demanda,
vai nascer uma oferta, né? Então, tenho certeza que esses profissionais vão vir do setor de óleo e gás, vão vir do setor de outras engenharias, mas já tem essa preocupação em vários segmentos, sim, de formação e capacitação de pessoas, em especial na área de engenharia. Eu queria só destacar uma fala aqui, tanto da secretária quanto da Marina, que foi em relação à conscientização, sabe, Ansgar? Você uma vez colocou uma história muito boa sobre a camada de ozônio, que eu já repeti ela várias vezes, né? Eu adoro roubar a história dos outros, adoro. E eu roubei essa do Ansgar. Assim como a gente se conscientizou sobre os malefícios do tabaco, né, nos anos 80, era muito natural todo mundo fumar, né? Eu lembro dos meus pais, dos meus tios. Uma parte da minha família mora no México e eu ia muito ao México com os meus tios e a minha tia ia na cadeira do lado do avião comigo, criança, fumando. Não era assim? Você que morava fora do Brasil. Ela ia fumando daqui até o México, voltava para me trazer de volta e era normal. Então, hoje não tem ninguém fumando, é proibido, é feio fumar. Então, houve uma conscientização contra o tabaco, né, dos malefícios do tabaco. Da mesma forma, houve uma conscientização, usando a sua palavra, Miriam, sobre os malefícios da camada de ozônio, né? Aquilo tinha um impacto direto na sociedade. Você espalhou um terror de que todo mundo ia ter câncer de pele. Então você teve um normativo ali em direção aos gases CFC, foi proibida a produção de gases CFC e você espraiou o medo do câncer de pele e todo mundo passou a usar protetor solar. Tenho certeza que todo mundo aqui passou protetor solar antes de sair de casa. Hoje você não escuta mais falar do problema da camada de ozônio, assim como não tem ninguém fumando aqui nesse recinto e nem lá fora. Porque houve uma conscientização das externalidades negativas, tanto da camada de ozônio, do buraco da camada de ozônio, quanto do tabaco. E é isso que a gente precisa fazer agora. Uma conscientização das externalidades negativas, disso do que a Marina falou, que foi uma construção industrial baseada nos combustíveis fósseis, mas que tem que mudar para um modelo menos intensivo em emissões de gases de efeito estufa. A gente sobe em cima daquilo que a gente produziu até agora, aprende, desenvolve tecnologicamente e passa até fazer um petróleo com menos emissões de gases de efeito estufa, enquanto você transita para o uso de uma matriz energética totalmente limpa. Então, acho que o ponto é esse, Ansgar, não só uma mão de obra especializada, mas uma conscientização que vem da escola, né, que vem do pequeno, que vai ser essa pessoa grande. É essa formação nas escolas que a Miriam mostrou, que é essa mão de obra que vai ser contratada em 2030, 2035 para a indústria de hidrogênio, que já tem, aí vou usar uma palavra, um clichê super empoeirado, né, um mindset muito diferente do meu, que já tenho mais de 50 anos. Uma forma de raciocinar muito diferente. Então, como foi com o tabaco, como foi com o buraco na camada de ozônio, é a hora da sociedade entender que gases de efeito estufa, CO2, metano, combustíveis fósseis, tudo isso tem um custo muito grande para a sociedade e já tem como resolver. Ótimo. Você nunca rouba as ideias são todas nossas, não. A gente pode espalhar para todo mundo, porque é importante realmente espalhar isso, né? Nesse sentido, eu também estava refletindo recentemente sobre o desenvolvimento da tecnologia. Quando a gente pensa, eu acredito que hoje a gente nem sabe ainda como nós vamos gerar nossa energia no futuro, como nós vamos gerar hidrogênio e tudo. Se a gente pensa na aviação, quando foi o primeiro voo dos irmãos Wright ou dos Santos Dumont? Eu acho que 1913, 14, por aí, né? 13, né? Em 1968, a gente já levou, ou 66, a gente levou já uma pessoa para a Lua. Então, é uma faixa de tempo muito curto. Então, quando alguém, ou quando a indústria, quando a humanidade, a sociedade quer fazer alguma coisa, ela consegue. Então, secretário, agora pergunta para você mais uma vez nessa parte da preparação dos profissionais, da formação profissional, né? Você que está lidando a subsecretaria de ações estratégicas, existe algum olhar para isso? Existe algum olhar para... Eu sei que aqui no Rio de Janeiro a indústria de óleo e gás é muito forte.
que tem uma certa ligação com as energias renováveis, pelo menos tecnologicamente, mas existe alguma atividade nesse sentido também, porque eu acredito que o Rio tem também condições bastante interessantes para geração e tratamento de energias renováveis. A gente sempre reflete sobre a importância de todas essas discussões na sala de aula. Preciso fazer isso com o meu professor formado também. Assim como o operário precisa passar por formação, assim como a população precisa compreender, assim como as mídias podem ajudar e toda a tecnologia pode ajudar a conscientização e a formação da população, a gente precisa trabalhar também com a formação de professores. Então, a gente tem lá na subsecretaria a Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas, que cuida da formação de professores. E essa superintendência, cadê meu superintendente? Aqui. E essa superintendência já tem projetos de formação de professores para trazer essa conscientização, mais que a conscientização, a ação em serviço, a ação em trabalho, a ação que transforma. A gente, quando visita umas escolas, né, como a que eu visitei essa semana, lá em Mané Garrincha, lá em Magé, como a gente visita tantas outras, a gente tem uma escola que é referência na América Latina. Essas escolas precisam socializar suas práticas com as outras. E é esse planejamento que a gente vem fazendo, de socialização de práticas educativas que realmente transformem. Eu não posso ter mais um polo aqui, outro polo ali. Eu preciso agir com muita agilidade, com muita rapidez, porque senão a gente leva muito tempo. Essa consciência leva muito tempo para acontecer. Ela demora mais até do que a evolução tecnológica, né? Demora até. Olha, vocês lembram, minha filha era pequena, tipo uns 5 anos mais ou menos, ela já nasceu adolescente, né? Aí ela dizia para mim assim, um dia chorando: "Tá chorando por quê, minha filha?" "Mãe, eu não quero crescer." Eu disse: "Então, tá bom, a mãe vai te abraçar e não vai deixar que você cresça, você não vai crescer." Essa coisa é o que acontece com a evolução tecnológica. Ela acontece, ela chega, e ela tem que estar a serviço do bem comum. Mais uma vez, eu quero ratificar isso. Ela não pode estar a serviço de nada que não seja o melhor para a população, o melhor para a vida, para a natureza humana, para essa casa maior que é o nosso planeta. Então, o que eu falo mais uma vez, né? Eu não consegui impedir que a minha filha crescesse. A evolução tecnológica, ela acontece todos os dias um pouquinho, não é? Não é, Rodrigo? Todos os dias um pouquinho essa evolução acontece. A gente não pode estar fora dela, de forma alguma, mas eu não posso deixar que essa evolução tecnológica impeça que o belo aconteça, que o amor aconteça, que o respeito à vida humana aconteça. Então, é por isso, né, que a gente pensa essa formação muito ampla, envolvendo muitos professores, para que ela chegue eu quero dizer em todas as salas de aula, não quero dizer de uma minoria de salas de aula, mas de todas as salas de aula. Tá bom, obrigado. Vamos então chegando um pouco, fazer uma última rodada, uma consideração final. Eu gostaria de fazer uma provocação para você. Não está preparado aqui no meu script, mas me veio agora, então... gostaria que vocês pensassem e pensam como a gente vai estar daqui a 5 ou a 10 anos com essa temática. Com essa temática de ter esse tema transição energética, tecnologia da transição energética dentro da nossa sociedade. Como vocês acreditam, vocês podem até idealizar como seria e talvez até como chegar nesse caminho para que tantos funcionários ou colegas da Miriam também podem levar isso e realizar. Vamos começar com a Marina. Espero que não atropelei agora os seus pensamentos. Bom, daqui a 5 anos, uma boa parte já está contratada, né, Ansgar? Já está contratada agora. Essa visão de longo prazo, um plano de ação, a gente
Acho que essa é uma luta sempre que o CEBEDS faz. A gente lançou o Visão 2050, a gente atualizou isso, mas o Brasil precisa de um plano de longo prazo e um plano de curto prazo e saber... A gente tem tantas fontes energéticas, falando em transição energética, quando é que vai ser o pico de uma? Quando é que vai ser o declínio de outra? Como é que uma coisa vai juntar com a outra? Então, assim, são muitas as opções, porque os países que têm poucas opções é fácil, né? Você vai por aquilo e vou fazer lobby para aquilo ali emplacar e eu conseguir com menor custo-benefício. Como a gente tem muitas opções, e há pouco tempo morreu um cara que eu, quando era estudante, lutava muito contra ele, que é o Delfim Neto, mas ele tinha uma frase que era muito boa, que era... o Brasil é maior do que qualquer bobagem que a gente faça, porque é tão cheio de opções que você pode fazer tanta bobagem que ele continua em pé e continua fazendo coisas. Mas a gente pode fazer isso melhor ou pior. Então, eu diria que uma boa parte está contratada para daqui a 5 anos, mas a gente precisa, e isso o CEBEDS faz muito, de mapear e tentar organizar para ter marcos regulatórios que têm previsibilidade. O plano de transformação ecológica que a cidade tem, ele é isso, a gente tem que rechear, setor privado, sociedade, tem que rechear esse plano de transformação ecológica para que ele seja um plano de Estado, plano de país. Acho que para além dos mandatos de 4 anos. Então, essa é a primeira coisa, mas certamente vai ser o que a Miriam falou, a tecnologia, 5 anos é muito tempo para a tecnologia, ela vai rapidíssimo, a nossa cabeça é que fica mais lenta para trás, mas muita coisa de maior opção para a sociedade vai acontecer certamente e ela vai ter mais poder. Então, eu acho que daqui a 5 anos vocês também estarão muito mais empoderados aí para estarem fazendo as opções certas. Obrigada. Obrigado, Marina. Miriam, vou deixar a palavra final para a Fernanda. Acho que em todo tempo a gente precisa pensar em planejamento estratégico. Hoje a gente vive num momento na Secretaria que a gente precisa refazer o nosso planejamento estratégico, reconduzir o nosso caminhar, repensar algumas ações. Então, acho que planejamento estratégico é fundamental. Preciso pensar a curto, a médio e a longo prazo. Preciso estabelecer metas para cada período. E vocês... se eu não posso formar 46 mil professores hoje, eu posso começar formando 10 mil. Daqui a pouco eu consigo mais 20 mil. E assim, atingindo a minha totalidade de professores, de profissionais. Então, eu acho que é isso. É ter um planejamento estratégico, seguir esse planejamento, dar seriedade a tudo que for de mais importante para a garantia e da preservação da vida humana. É isso, sabe? Ter esse foco. Eu preciso... A gente mudou já muita coisa. A gente pensa, nossa, como era difícil em todas as questões. A gente mudou muita coisa. Se colocou aí tantas mudanças que a gente viveu. A questão do filtro solar, a questão do cigarro. Eu digo para os meus poucos amigos que ainda fumam, você está muito fora de moda. Não tem que fumar mais, está muito fora de moda. Brinco com eles dessa forma. Mas por quê? Porque a gente precisa entender que esse corpo precisa ser preservado, né? Que esse corpo e a relação que a gente estabelece com o outro precisa ser preservada e valorizada, e respeitada. Então, eu acho que é isso. É um planejamento estratégico que a gente tenha ações de imediato, ações de médio prazo, ações de longo prazo, mas que a gente não perca o foco, porque senão a gente perde a batalha e a gente não nasceu para perder a batalha. Nós, brasileiros, não perdemos a batalha, né? Então, é por aí. Eu só queria concluir. Tem uma fala que eu gosto muito, eu sempre que a gente fala dessas questões, eu gosto de ressaltar que nós não fomos nós, eu, você, nem Marina, não fomos nós que tramamos esse tecido da vida. Nós somos apenas um dos fios. Mas tudo que a gente fizer ao fio, nós estaremos fazendo a nós próprios. Então, é preciso cuidar. É preciso cuidar das questões ambientais, é preciso cuidar para que a gente não tenha tantas tragédias climáticas. Todo dia a gente diz assim, nossa, é inverno, que calor. É inverno, onde está o frio? Outro dia eu brinquei no grupo da família. Quem sequestrou o inverno, me diz aí. Então, a gente precisa entender que isso pode trazer
sérias consequências. E quem mais sofre com tudo isso é aquele que tem menos condições de sobrevivência, é aquele que assim, está mais à margem da sociedade, é ele que sofre mais. Por isso, a escola está aqui para fazer a diferença. Tá bom, obrigado. Fernanda. Obrigada, Ansgar. Obrigada, secretária. Obrigada, Marina. Eu acho que a gente já falou bastante coisa. Eu acho que em 5 anos a gente vai estar discutindo, como você trouxe, né? A gente ainda nem sabe qual vai ser a forma de energia que a gente realmente vai consumir no futuro. Eu acho que daqui a 5 anos o hidrogênio é uma realidade, a indústria está produzindo, tem eólico offshore funcionando, tem eólico onshore, o Brasil já faz parte aí do Conselho de Segurança da ONU, a gente já está a gente já está com o nosso papel muito lá na frente como um grande vetor de transformação energética e da mudança do clima no mundo. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai estar nesse palco aqui da Rio Innovation Week para falar sobre um outro assunto que vai exigir uma outra conscientização, porque essa a gente já conseguiu. Essa já foi um ponto, né? A Marina trouxe números de uma pesquisa da Edelman que foram muito satisfatórios de ouvir, né? Que realmente já há uma consciência dessa problemática. Então, eu acho que daqui a 5 anos a gente vai estar discutindo um outro problema relacionado à nossa indústria. É importante a gente também ter em mente que, como a Marina trouxe e a secretária trouxe também, essas ações que são tomadas tanto pelo poder público quanto pelo poder privado, elas hoje têm uma necessidade, Ansgar, uma premência, porque quando isso não funciona, quem colhe esses resultados negativos é aquela própria empresa, é aquela própria sociedade. Então, ao fomentar ações sociais, ações de descarbonização, quem vai colher aqueles frutos é a própria iniciativa privada dentro daquela região. Então, ela não está fazendo nada mais do que cuidar do seu próprio jardim. Então, quantas empresas fecharam no Rio Grande do Sul por causa da tragédia que houve? Então, novamente, né, há um interesse, a gente chegou agora em 2024 com o entendimento de que política ambiental e política ambiental andam coadunadas, andam juntas, né? E isso faz toda a diferença. Se você pensar em 2008, a gente já teve uma discussão muito grande lá com várias empresas, principalmente as empresas de petróleo, com investimentos em energia eólica, energia solar. Depois, em 2014, teve um novo grande boom de investimentos em energias renováveis. E agora, 2022 para cá, você vê esse movimento. Mas qual a diferença disso, né? Porque isso não é uma bolha, novamente. Porque agora se entende que existem incentivos, existe dinheiro na mesa, existe uma política industrial, há uma conscientização de que o papel do Estado e o papel da indústria não é fazer só porque eu sou legal, ou para cumprir tabela, ou para sair bem no meu relatório social. Não, é porque as externalidades negativas daquilo vão ser colhidas, vão ser a minha própria falta de lucro. Eu acho que fica o recado final aqui. Eu fiquei muito feliz, atingiu todos os objetivos que eu tinha de colher insights para essa discussão do que a sociedade tem a ver com a indústria de hidrogênio verde. É um problema meu, é um problema seu, é um problema de todo mundo. E essa conscientização, eu acho que a gente começa aqui trazendo essa pauta das energias renováveis dentro de um seminário, né? Como a Marina trouxe, né? Pessoas de todas as formas, né, muito diferentes do nosso ambiente corporativo do dia a dia. Eu vim até com uma roupa diferente hoje, não corporativa, justamente para celebrar esse espaço tão eclético e diferente dessa bolha do nosso dia a dia. Então, era agradecer em nome da ABIV e em nome da Abeólica aqui, a Marina pelo seu tempo, a secretária também, e a você, claro, né, Ansgar, pelo seu suporte, a sua ajuda. Obrigada. Obrigado a vocês. Então, com essa linda palavra, vou encerrar. Muito obrigado e até a próxima. Daqui a 5 anos.